Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a um vídeo de geopolítica, hoje gravado em um local diferente da minha casa com aquele cenário convencional. Estamos aqui na Jordânia, na capital Amman, uma cidade muito bonita, muito histórica, que eu já mostrei para vocês em outros episódios. Se você não assistiu, volte lá e assista, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender. Mas estando num local tão próximo à Palestina, tão próximo a Israel, e que foi agente tão importante durante todos esses anos, eu acho que é importante também fazer um vídeo para vocês explicando o porquê os países árabes atualmente não recebem os refugiados palestinos, ou pelo menos não querem receber refugiados palestinos. Essa é uma pergunta que muitos têm se feito, né? Eu não vou falar desse vídeo propriamente dito sobre o mérito da guerra entre Israel e os palestinos. Não vou trazer toda a história do conflito, quem está certo, quem está errado. Isso faremos em outro momento. Então, se você está aqui buscando uma visão em relação a isso, saiba que essa resposta não vai ser dada nesse vídeo. O que eu vou responder nesse vídeo é o porquê as nações árabes aqui do lado, que muitas fazem uma campanha política bastante veemente, bastante vocal pela solução dos dois estados, pela libertação do povo palestino, pela instituição de uma nação palestina. Por que esses países, na prática, não têm ajudado muito os palestinos durante os últimos anos? É uma questão complexa, mas que há uma resposta. Uma delas que eu acredito ser legítima e que faz sentido do ponto de vista histórico, e outra delas que também é explicada pela história, mas acaba revelando que com experiências negativas muitas nações acabam aprendendo e não querendo repetir os erros do passado. Então fica aqui até o final, você vai gostar desse vídeo, eu tenho certeza, com novas informações. Se possível, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso sempre ajuda a nossa comunidade a continuar crescendo. Então vamos lá, qual é o principal argumento dado hoje pelas nações árabes para não receber refugiados palestinos e que eu pessoalmente acho legítimo? Eles dizem que caso haja uma nova dispersão do povo palestino dentro do Oriente Médio, ou seja, eles sendo removidos das suas terras originais, indo para outras nações e lá se estabelecendo, isso vai enfraquecer de forma definitiva a causa palestina por um Estado soberano, fazendo com que assim nós não tenhamos a possibilidade de uma nação independente como foi previsto pelas Nações Unidas e como é sonhado por tantos palestinos. Então você dissipar milhões de pessoas para vários outros países, milhões de pessoas que carregam uma identidade comum para locais diferentes, isso pode fazer com que aquela causa sonhada por décadas, ela morra de forma definitiva e não se realize nunca. Então eu acredito que isso é verdade se nós considerarmos que historicamente outros povos que foram expulsos do seu território nunca mais puderam reaver esse território, nunca mais conseguiram recuperar o controle daquela nação, daquela região. O exemplo mais clássico são os armênios, né? O que aconteceu com os armênios no Império Otomano, expulsos da Anatólia, muitos deles expulsos também de Nagorno-Karabakh e regiões históricas atreladas aos armênios. Eles todos saíram de lá e não conseguiram reaver isso nunca mais. Talvez um dia no futuro, não sabemos daqui algumas décadas ou séculos o que vai acontecer, mas desde que aconteceu o genocídio armênio não conseguiram reaver. A mesma coisa acontece na África, em diversos conflitos regionais. Se for olhar no Sudão, Sudão do Sul, até mesmo na região do Tigre, se a gente olhar em outras localidades no próprio Oriente Médio, que aconteceu com os assírios, à medida que eles vão desaparecendo, que eles vão se dissipando pelo mundo, vão saindo em diáspora, a causa nacional vai se enfraquecendo e nunca mais essa identidade nacional atrelada a um território vai poder ser concretizada. Então, este argumento utilizado parece bastante lógico, parece bastante convincente e é utilizado pelo Egito, pela Jordânia, pela Síria, pelo Líbano, pela Arábia Saudita e por outras nações aqui espalhadas por essa região. Agora, deixando o moralismo de lado, vamos explicar qual é a real razão, na minha opinião, para os países árabes não quererem mais os palestinos. No passado, muitos desses países aceitaram centenas de milhares de palestinos. A Síria, o Líbano, a Jordânia, o Egito, o Kuwait
e muitos deles tiveram uma péssima experiência. Os palestinos, em pouco tempo, se voltaram contra os seus anfitriões, colocando em xeque a própria estabilidade dessas nações que os receberam. O exemplo mais clássico é aqui na Jordânia. Nós tivemos, durante os anos 70, o Setembro Negro, o momento em que a Organização pela Libertação da Palestina se colocou contra o exército da Jordânia, começou a atuar paramilitarmente dentro do território jordaniano, atacando o exército da Jordânia, matou um primeiro-ministro da Jordânia, causou grandes prejuízos econômicos ao país e também humanos, com pessoas morrendo, e isso causou a expulsão em massa de vários destes palestinos durante a década de 70, ou seja, eles que foram recebidos aqui, muitos se integraram mais facilmente na Jordânia do que no Líbano, do que na Síria, por ter relações culturais e até mesmo familiares mais próximas, mas por conta da liderança política dos palestinos ter se voltado contra o governo da Jordânia, a monarquia da Jordânia, isso inviabilizou qualquer ajuda ou qualquer recebimento de mais palestinos durante os outros anos, por mais que isso tenha acontecido em menor escala. Depois, os palestinos, muitos que foram expulsos daqui, foram para a Síria e para o Líbano. No Líbano, mais uma vez, a Frente pela Libertação da Palestina, né, com Yasser Arafat e outros revolucionários bastante radicais, acabaram causando a guerra civil no Líbano, uma guerra civil que começa na década de 70, se estende por mais de 10 anos, destrói o Líbano. O Líbano era uma das nações mais prósperas, mais vanguardistas que nós tínhamos aqui, onde muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas e cristãos, que eram a maioria, conviviam de maneira harmônica em uma nação moderna, com a capital Beirute sendo chamada por muitos de Paris do Oriente Médio, por ser a cidade de vanguarda de toda essa região, onde as mulheres árabes iam estudar, onde se abria negócios, onde você tinha uma pujança econômica muito grande, e que a guerra civil causada pelos palestinos principalmente inviabilizou todo aquele país. Aí temos a invasão de Israel. Israel ajudou a destruir o Líbano, não estou eximindo o Israel da culpa. Temos a formação de grupos radicais nas outras décadas que fazem o nascimento do Hezbollah, que até hoje é um foco de instabilidade no Líbano, mas tudo, de acordo com muitos historiadores, muitos analistas e os próprios libaneses, tem origem com a imigração em massa de palestinos, muitos deles radicais, para o seu território. Na Síria, muitos também contestavam a liderança de Assad. Havia, às vezes, uma aliança circunstancial entre Arafat e Assad, mas, de maneira geral, causava muitos problemas. No Egito, também focos de instabilidade no Sinai. Outro ponto importante, muitos desses palestinos que foram para o Kuwait, uma nação rica no Golfo, quando Saddam Hussein invade o Kuwait de forma ilegítima e quer anexar um país que é soberano, os palestinos dentro do Kuwait apoiaram a invasão do Saddam. Ou seja, isso fez com que os kuwaitianos, que se sentiram traídos pelos iraquianos, também se sentissem traídos pelos palestinos por apoiar um invasor. Então nós temos também a expulsão de cerca de 200 mil palestinos do Kuwait durante as décadas seguintes. E todo esse histórico que foi se repetindo, tratando mal os anfitriões, causando instabilidades políticas, causando insurgências, causando violência, fez com que outras nações que não receberam tantos palestinos vissem no erro dos seus irmãos um ensinamento para não aceitar palestinos. Um exemplo disso tem sido o próprio Egito. O Egito, que faz fronteira com Gaza, tirando Israel e o mar Mediterrâneo, o único contato que os palestinos têm com o mundo exterior é através do Egito. Mas o presidente Abdel Fattah el-Sisi, o ditador do Egito, criou até barreiras de contenção maiores desde que a guerra começou para impedir o influxo de palestinos de Gaza para o Sinai, porque eles temem que durante uma possível abertura, membros radicais da Jihad Islâmica e do Hamas possam se infiltrar e causar instabilidades que causem a contestação ao governo dentro do Cairo e também violência do aspecto religioso por todo o Egito, um país de 100 milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas, que não poderia arcar com os custos humanos disso e muito menos com os custos financeiros, sendo que é um país bastante endividado, um país bastante precário também na sua economia. Então a gente vê que é uma questão de prevenção. Nenhum país árabe vai falar isso
de maneira aberta na televisão, vai falar isso de maneira aberta em algum fórum, algum seminário internacional, mas nós sabemos que muitos deles aprenderam com o Setembro Negro, aprenderam com a Guerra Civil no Líbano, aprenderam com a invasão do Iraque no Kuwait e aprenderam também durante as diversas insurgências dentro do próprio território palestino, os atentados terroristas contra Israel, que talvez este povo cause mais problemas do que soluções. Aí a gente está falando, obviamente, de uma generalização. As crianças órfãs, as pessoas esquecidas, as mulheres que foram abandonadas, que perderam seus maridos, não são pessoas radicais que causariam insurgências, precisariam ser ajudadas. Mas quando você está fazendo uma análise totalmente pragmática, utilizando os elementos históricos como argumentos para a sua política atual, isso acaba sendo justificado e a portas fechadas essas decisões são tomadas. Então, por conta disso que muitos desses países não querem aceitar os palestinos. Por conta disso, muitos deles vão ser bastante vocais em relação à solução de 2 estados, o pagamento de indenizações de Israel a essas famílias, a devolução de terras, todos aspectos legítimos de acordo com o direito internacional, mas nenhum deles vai ter a coragem de dizer não queremos aceitar estas pessoas porque no passado fizeram isso, isso e aquilo e podem causar de novo, não queremos pagar para ver. Esta é a verdade. E os países árabes, eles agem de maneira muito pragmática hoje em dia e nem sempre atuam em bloco. Muitas vezes a gente pensa, são países muçulmanos, países árabes com a mesma língua, cultura parecida, valores parecidos, então deveria ser mais fácil. Não é bem assim, cada um tem um interesse diferente e tem aliados circunstanciais diferentes. Sabemos que no caso da Arábia Saudita, o berço do nascimento do Islã, eles têm muitas proximidades com os Estados Unidos, apesar de ainda não terem relações com Israel. No caso do Catar, eles têm relações muito próximas com o Irã. A mesma coisa serve para Oman, de certas formas, de certos momentos eles fazem essa ponte, né, entre o mundo árabe e o mundo persa. O mesmo é válido para a Síria. Antes com Assad também era uma boa ponte com o Irã e com a Rússia, com a China. Hoje com o novo governo ninguém sabe para qual lado eles vão acenar melhor. Então é muito complexo a gente querer analisar de forma monolítica todos os árabes da mesma maneira. Não, cada um deles tem interesses próprios, tem esse aspecto que é transnacional do islamismo, de ser árabe, dos valores comuns, mas isso acaba dizendo pouco. O que eles valorizam é a estabilidade, é a paz, é o crescimento econômico. Eles sabem que colocar um grande grupo de pessoas que muitas vezes pode trazer um certo valor mais radical para a sua sociedade poderia significar problemas. E falando tudo isso, eu acabei chegando a uma conclusão triste e até um questionamento que eu faço para vocês. Talvez o povo palestino, de acordo com as coisas que se desenvolvem atualmente, em 2025, talvez eles estejam fadados a serem refugiados para sempre. É uma coisa muito forte, muito triste de falar, mas é o que a realpolitik, o mundo real, as relações reais entre os países aponta. E por que eu digo isso? A solução de 2 estados está cada vez mais longe de acontecer, ela está sendo cada vez mais enterrada embaixo de vários e vários metros de terra. Por que eu digo isso? A situação de Gaza é extremamente instável. A gente sabe que há a possibilidade de uma anexação unilateral e ilegal de Israel na faixa de Gaza. Na Cisjordânia, onde vivem a maior parte dos palestinos, também há vários assentamentos ilegais de judeus todos os dias, algo que é um crime perante a comunidade internacional e o direito internacional, as resoluções feitas para as delimitações dos territórios palestinos. Com isso, sem possuir a terra, sem controlar a terra, você inviabiliza o nascimento de qualquer nação. Ao mesmo tempo que em todos os outros países para os quais os palestinos imigram, eles raramente são integrados à sociedade, raramente têm concedidas as cidadanias, os vistos de permanência e um status que os colocam em uma posição de cidadania plena. Portanto, esta imagem, esta carga de ser um refugiado, ela permanece geração após geração. Já estamos falando aí de pelo menos 3 gerações de palestinos que são refugiados. E com o andar da carruagem, com o desenvolvimento político
e bélico de toda essa situação, até mesmo geográfico, o redesenho das fronteiras que pode acontecer no futuro, eu não vislumbro um futuro positivo, eu não vislumbro que nós teremos o estabelecimento, a instituição do Estado palestino, assim como foi visto pelas Nações Unidas, assim como foi delimitado os seus territórios nas resoluções de 67, se não me engano, após a Guerra dos 6 Dias. Eu acho isso muito pouco provável de acontecer, quase impossível, observando como que se dá isso em Israel, como que a comunidade internacional tem agido, por mais que alguns países queiram reconhecer o Estado palestino como uma maneira de ser mais vocal a esse conflito, aos abusos que acontecem, aos massacres que acontecem, nós vemos que isso tem pouco efeito prático. Um país, um território, melhor dizendo, fragmentado geograficamente em duas porções, fragmentado politicamente, um governado por um grupo terrorista, o Hamas, outro governado por um grupo extremamente corrupto, que é a Autoridade Palestina, que não tem controle sobre todas as áreas da Cisjordânia. A gente vê que há uma inviabilidade socioeconômica muito grande, então a cada dia que a gente para estudar este conflito, a gente vê que é pouco provável do povo palestino ter um país para chamar de seu e provavelmente sejam por mais gerações eternos refugiados. Deixa aqui a sua opinião, não é algo que eu falo com felicidade, é algo que eu lamento muito, porque eu gostaria que 2 estados fossem criados, sempre fui um defensor dos 2 estados, desde a minha primeira visita a essa região, eu já conhecendo os dramas de muitos dos palestinos, mas o mundo real é diferente daquele mundo que nós sonhamos. E por isso a gente algumas vezes tem que falar verdades inconvenientes, verdades duras, principalmente quando tratamos da análise geopolítica, uma análise mais documental, mais histórica em relação aos acontecimentos presentes. Eu agradeço a todos vocês que ficaram durante este vídeo, que se você tem alguma indagação, algum comentário, deixa aqui embaixo, vou ficar feliz em ler a sua opinião também. E peço para que você continue acompanhando esta saga por todo o Oriente Médio, pelos diversos países que passaremos durante as próximas semanas, com vídeos exclusivos em regiões afetadas pelas guerras recentes e que tem também um povo incrível, muita história, muita culinária vibrante, muitos pontos positivos também para a gente mostrar aqui para vocês. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.